Senhoras e senhores, bom dia. Pedimos que desliguem os aparelhos celulares ou coloquem no modo silencioso. Obrigado. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria de Capacitação, tem o prazer em recebê-los para o seu primeiro Congresso de Processo Civil. O novo texto do Código de Processo Civil foi sancionado no dia 16 de março deste ano, por meio da Lei 13.105, e entrará em vigor a partir de março de 2016. Uma das principais inovações do texto é dar maior agilidade ao andamento dos processos judiciais, promovendo a desburocratização da justiça e se pautando no modelo processual cooperativo. O presente Congresso tem por objetivo debater, com especialistas na área, as principais inovações trazidas pela norma, bem como os reflexos que a legislação acarretará no sistema jurídico brasileiro. Agradecemos ao apoio da CEMIG e da Copasa para a realização deste Congresso. Para compor a mesa de trabalhos, convidamos a Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, Cristiane Neves Procópio Malar. O Corregedor-Geral da Defensoria Pública de Minas Gerais, Ricardo Salles Cordeiro. O juiz assessor da presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Olavo de Oliveira Neto. A coordenadora de capacitação da Defensoria Pública de Minas Gerais, Ellen Caires Teixeira Brandão. E o presidente da Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais, Eduardo Cirino Generoso. Senhoras e senhores, convidamos a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Senhoras e senhores, para a abertura dos trabalhos, com a palavra a Defensora Pública Geral, Cristiane Neves Procópio Malar. Bom dia a todos. Cumprimento excelentíssimo Corregedor-Geral da Defensoria Pública de Minas Gerais, Dr. Ricardo Salles Cordeiro, que nos honra aqui com a sua presença nesta manhã.
E parabenizar, doutor Ricardo, pela excelência dos trabalhos à frente da Corregedoria do Estado de Minas Gerais. É um trabalho essencialmente preventivo e de orientação aos defensores públicos. Obrigada. Cumprimento a nossa excelentíssima coordenadora de capacitação da Defensoria Pública de Minas Gerais, doutora Ellen Caires Teixeira Brandão. Quero agradecer, doutora Ellen, com tanto carinho que Vossa Excelência organizou esse evento e aí para os nossos colegas recentemente empossados. E, na verdade, o curso foi organizado para todos os defensores públicos, mas estávamos aguardando com tanta ansiedade a chegada dos novos colegas, e a doutora Ellen, né, eu vou confessar, ela estava praticamente há uns 2, 3 meses organizando esse curso para todos vocês. Então, eu agradeço o carinho e a dedicação, o empenho pela organização deste evento. Nosso excelentíssimo presidente da Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais, doutor Eduardo Cirino Generoso, como eu sempre digo, o nosso companheiro de lutas pelas conquistas tão esperadas pela classe. Cumprimento, em especial, nosso convidado dessa manhã, nosso juiz assessor da presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, o doutor Olavo de Oliveira Neto. E o doutor Olavo, né, tem um extenso e vasto currículo, mestre, doutor, pós-doutor, mas, fora tudo isso, doutor Olavo, né, temos um carinho especial por Vossa Excelência, é esposo de uma amiga muito querida, doutora Patrícia Cosolino, que é diretora, defensora pública do Mato Grosso do Sul, diretora da Escola Superior daquela Defensoria Pública, já estava à frente da Escola Superior à época do doutor Paulo André Defante, e agora continua à frente da escola com o nosso amigo defensor-geral Luciano Montoli. Então, leve um abraço para a querida amiga Patrícia e fala que eu fiquei lamentando ela não ter podido vir, mas eu estimo que tenha uma excelente palestra e que tenho certeza que Vossa Excelência irá contribuir muito para os debates e para os conhecimentos aqui da Defensoria de Minas Gerais. E leve um abraço também ao nosso presidente lá, desembargador Naline, de Minas Gerais. Cumprimento todos os defensores públicos presentes, capital, metropolitana, interior. Um abraço especial também para os defensores que eu vejo aqui, especial aqui dos tribunais. Estou vendo aqui o doutor William, que está indo para o Tribunal Civil agora. Não sei se a doutora Evelyn está presente, a nossa coordenadora do Tribunal Civil. Um abraço, doutora Evelyn, que é a nossa coordenadora do DESIT Civil. E, né, temos grandes desafios com o novo CPC. Nosso coordenador civil, doutor Alexandre, aqui presente também. Um abraço especial. Estudantes, estagiários, nossos servidores, os defensores públicos do interior, presentes e que irão nos assistir posteriormente. E, em especial, como eu disse, os defensores do 7º concurso, recentemente empossados, e para os quais esse curso também foi especialmente organizado e elaborado. Um agradecimento muito especial ao presidente da CEMIG, Dr. Mauro Borges Lemos, e ao vice-presidente, Dr. Matheus de Moura Lima Gomes, os quais prontamente cederam o auditório desta casa para que pudéssemos estar realizando este primeiro Congresso de Processo Civil com qualidade, e não só o espaço, mas também nos cederam a infraestrutura, inclusive com a filmagem. Então, eu faço um agradecimento especial a todo este apoio para que este primeiro Congresso pudesse estar sendo realizado da melhor maneira possível. E também deixo aqui um agradecimento a toda a equipe da Defensoria Pública Geral, em nome dos colegas aqui presentes. Estamos próximos do início da vigência da Lei 13.105 de 2015, qual seja o novo Código de Processo Civil. Fato este que amplificará a celeridade nos trâmites judiciais e promoverá a desjudicialização de demandas. Tais consequências vão ao encontro da atual política da Defensoria Pública, vez que a solução extrajudicial dos litígios foi alçada à função institucional de nossa instituição, na forma do artigo 4º, inciso 2º da Lei Complementar Federal
número 80, de 94. Diante disso, é com muita honra que a Casa da Cidadania recebe nesta sexta-feira, nas próximas segunda e terça-feira, juristas e colegas defensores públicos para debates e discussões sobre o diploma processual. Este é mais um evento de nossa administração visando a capacitação constante dos defensores e servidores públicos da Defensoria Pública. Buscamos incessantemente prestar um serviço de excelência para nossos assistidos e a realização deste congresso contribui para alcançarmos este fim. Entendo que um Código de Leis exige implicitamente um trabalho interpretativo da academia, que, conjugado com o conhecimento das decisões jurisprudenciais, cria condições para que o operador do direito aplique com a devida técnica as normas jurídicas adequadas ao caso concreto. Como nos ensina Carlos Larens na obra Metodologia da Ciência do Direito, devemos, na atividade interpretativa, estabelecer um ir e um vir do fato à norma, fixando, para tanto, um ciclo interpretativo capaz de indicar o comando legal aplicável ao caso concreto. Neste contexto desta espiral interpretativa, a prática do defensor público não pode ser dissociada da teoria jurídica. Não há separação. Com isso em mente, solicitei à minha equipe, aqui presente, que se debruçasse, né, doutora Ellen, sobre alternativas para promoção de capacitações até a previsão, em definitivo, em lei, da Escola Superior da Defensoria Pública. Assim, inclusive, assinei há poucos dias ato que impulsiona a necessária troca de conhecimento entre os defensores públicos. Desse modo, então, além da nossa coordenação hoje de capacitação, na pessoa da doutora Ellen Caires, foi publicada a resolução número 137 de 2015, que criou a Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional, com o objetivo de uniformizar procedimentos e teses para o assessoramento técnico dos órgãos de atuação da administração superior e dos órgãos de execução na prestação da assistência jurídica, que terá à frente o Dr. Cláudio Pagano. Por fim, cumprimento especialmente os novos colegas do 7º concurso, pois este evento, embora aberto ao público, faz parte da grade do curso de formação, que iniciou em 23 de setembro. Sempre me recordo de que Aristóteles, contratado pelo rei Filipe da Macedônia para ser o preceptor de Alexandre, tinha uma paixão tão grande pelo estudo que, a fim de resistir ao sono, colocava uma bacia de bronze ao lado da cama. Quando ele estava deitado, ele estendia uma das mãos na qual segurava uma bola de ferro. Quando pegava no sono, a bola caía na bacia de bronze e o ruído o acordava imediatamente. Que a paixão pelo estudo nunca se apague em cada um de vocês. Tenhamos um ótimo congresso. Muito obrigada. Bom dia a todos. Declaro abertos os trabalhos do primeiro Congresso de Processo Civil da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Senhoras e senhores, informamos que, por motivos profissionais, o Corregedor-Geral da Defensoria Pública de Minas Gerais, Ricardo Salles Cordeiro, necessitará de se ausentar deste congresso. Para conduzir os trabalhos, convidamos a coordenadora de capacitação da Defensoria Pública de Minas Gerais, a defensora pública Ellen Caires Teixeira Brandão. Bom dia a todos. Doutora Cristiane, na pessoa de quem cumprimento nossos ilustres representantes da mesa, caros colegas, novos colegas
que ingressaram, né, no dia 22. Como a doutora Cristiane mencionou, estávamos aguardando a chegada dos senhores para dar início a esse evento, né, a esse, vamos dizer, sonho, porque nas nossas limitações, muitas vezes, pensamos, né, que teríamos grandes dificuldades para realizar um evento que eu considero de grande porte, né, porque nós tivemos mais de 50 pessoas aguardando nas inscrições. Então, a gente fica muito feliz. Eu diria que, vendo o auditório daqui, eu diria, Cris, que está indo bem, está dando certo, vamos dizer. Não diria está indo bem, mas está dando certo dentro das nossas pequenas ambições. Com esse código que se apresenta, acredito que os desafios serão muitos, e nós pensamos em fazer esse evento com um conteúdo mais diversificado e de uma forma também como um teste, até para entender a intenção, o interesse dos colegas, fazermos cursos menores, mais focalizados para determinadas áreas. Então, acredito que no início do ano que vem, talvez ainda, não sei se para este ano a gente vai ter tempo para fazer outra programação em processo civil, mas nós desejamos, né, fazer eventos mais pontuais. Nos próximos dias, nós teremos grandes palestrantes, grandes professores, e assim como hoje, né, que começa com o doutor Olavo, e nessas oportunidades teremos o conteúdo mais diversificado possível para tentar atender, né, grande parte dos nossos colegas. E, na oportunidade, eu não poderia deixar de agradecer, né, todos os nossos envolvidos, nossa querida assessoria de comunicação, a coordenação de projetos e convênios, que é uma mistura com a coordenação de capacitação, e também o pessoal da logística. E, querido professor Olavo, que nos abrilhanta nessa manhã, esperamos que a curta visita, né, ao nosso estado possa ser acolhedora, assim como sempre foram as minhas visitas ao estado do Mato Grosso do Sul, da nossa querida professora Patrícia, sua esposa. E saiba, professor, que Patrícia sempre me inspirou muito. No primeiro dia que a doutora Cristiane pediu que eu fosse ao Mato Grosso do Sul substituir a doutora Marina, confesso que eu estava muito cansada. Foi até uma sexta-feira que a gente teve uma reunião das escolas da Defensoria, e, ao ver tudo que a Patrícia estava desenvolvendo, é certo que numa estrutura melhor, não vou dizer tão melhor assim, né? Que a gente tem as defensorias têm várias estruturas, São Paulo e Rio com certeza estão na frente, mas a doutora Patrícia tinha uma energia, uma recepção que todo mundo gosta de voltar, né? Então, leve esse abraço para ela. Ela, com certeza, foi uma fonte de inspiração para a gente dar os primeiros passos, né, aqui, e também a sua pessoa, quando eu estive lá, fui muito bem recepcionada. Dr. Olavo de Oliveira Neto, mestre e doutor pela PUC São Paulo, pós-doutorado pela Universidade de Milão, professor de Direito Processual Civil nos cursos de mestrado e graduação da PUC São Paulo, da Escola Paulista da Magistratura e de inúmeros cursos de especialização. Ex-professor do programa de doutorado, mestrando, especialização e graduação da IT Bauru, vice-presidente do Centro de Estudos de Direito Civil e Processual Civil, CECIPRO, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, vencedor do prêmio, professor nota 10 de 1998, ex-procurador do Estado, ex-promotor de Justiça do Estado de São Paulo, juiz de Direito, titular da 39ª Vara Civil de São Paulo, atualmente atuando como juiz assessor da presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Agradeço e não vou alongar e deixar o nosso palestrante à vontade, inclusive se ele quiser fazer uso do púlpito.
Bom dia a todos. Excelentíssima doutora Cristiane Neves Procópio Malardi, defensora pública geral. Excelentíssima senhora Helen Caires Teixeira Brandão, coordenadora da Defensoria Pública, da Escola da Defensoria Pública. Excelentíssimo doutor Eduardo Cirino Generoso, presidente da Associação dos Defensores Públicos. Eu gostaria de agradecer profundamente o convite que me foi feito para poder estar aqui essa manhã conversando um pouco de processo civil com os senhores. É uma honra muito grande ter sido incumbido, e uma responsabilidade também do mesmo quilate, de fazer a primeira apresentação no primeiro Congresso de Processo Civil da Defensoria Pública de Minas Gerais. Mas eu gosto muito de falar de processo civil, não é? Então, particularmente para mim, falar sobre o processo da aula é uma terapia, não é? E eu me sinto muito bem. Às vezes eu estou estressado, estou nervoso, dou uma aula, saio da leve, tranquilo, não é? Então, é uma honra, uma alegria muito grande poder estar aqui hoje, por essa manhã, conversando com os senhores um pouco aí sobre essas perturbações que trazem esse novo Código do Processo Civil. Agradeço realmente também a maneira como foi recebido, muito bem recebido, não é? E digo aos senhores que sempre que convidados será uma honra, um prazer poder retornar aqui. Da mesma forma, estou à disposição, tanto em São Paulo quanto em Campo Grande, para atender naquilo que for necessário. Bom, eu costumo seguir os ensinamentos do professor José Carlos Barbosa Moreira, que dizia que palestra boa tem que ser curta. E se for bem curta, não precisa ser tão boa, não é verdade? Então, vou falar um pouco sobre aqui as provas, porém, os senhores sabem que nós temos muito que falar sobre o processo, não é? Na verdade, eu, quando fui convidado para falar no Congresso, me perguntaram qual tema, não é, que eu gostaria de abordar. Eu falei, olha, o tema que tiver, não tem problema, tudo, mas não sei o porquê, me deu um estalo. Eu falo sobre provas, não é? Porque prova, coitadinha, é um tema que não tem a importância que merece na graduação, nos estudos de mestrado, doutorado, seja onde for, não é? Nós estudamos prova, estudamos se fosse ali um patinho feio, né? O bonito, o legal é estudar coisa julgada, intervenção de terceiros, não é? É estudar lá a questão da extensão de sentença. Nossa, recurso repetitivo, que maravilha estudar recurso repetitivo, né? Parece aquele cubo mágico, você não sabe para onde vai, nem sabe de onde veio, não é? De qualquer forma, eu escolhi prova porque, enquanto nós tratamos muito pouco desses recursos, ou muito pouco de intervenção de terceiros, quantas vezes o senhor tiveram uma forma de intervenção de terceiro na vida prática dos senhores? Tratamos muito pouco de questões relativas à coisa julgada. Quantas vezes vocês alegaram coisa julgada como preliminar numa contestação, não é? Prova é questão do dia a dia. E a prova é muito maltratada, não é? Eu já tive a oportunidade de oferecer inúmeras vezes o curso sobre provas no mestrado da PUC, e se percebe que muitas vezes o aluno vai fazer como se fosse uma segunda opção, não é? O que é estranho, porque a prova é o que determina o resultado do processo. E nós não damos a importância devida a esse tema. Então, me pareceu interessante tratar deste tema, fazer uma apresentação inicial, que eu pretendo aqui trazer, não me aprofundar muito, porque eu já vi que em outras palestras nós temos aí explanações com relação a essa estrutura global do novo Código de Processo Civil, e depois entrar na parte das provas, tratando inicialmente da teoria geral das provas. Depois eu pretendo abordar algumas questões que dizem respeito àquilo que eu chamo de assecuração da prova em todos os sentidos, tanto no aspecto formal quanto no aspecto de conteúdo. Depois vamos lá para as alterações do novo código com relação à prova predominantemente
escrita, a prova predominantemente oral e aos outros meios de prova. Então, mais ou menos é esta sequência que eu pretendo seguir e trazer para os senhores. Como eu prometi seguir os ensinamentos do professor Barbosa Moreira, eu vou procurar ser bem pontual também e abordar apenas as alterações que me parecem mais relevantes dentro da parte relativa à prova e aquilo que me parece que é mais importante. Porém, eu tenho necessidade de fazer uma explanação inicial para poder contextualizar aonde nós nos encontramos. Nós estamos às portas aí de começar a trabalhar com um novo Código de Processo Civil. Há dúvida, sobre a data em que esse Código de Processo Civil vai efetivamente começar a produzir os seus efeitos práticos. Alguns falam que é dia 17, outros falam que é dia 18, não é? Já se houve a sugestão aí de fazer feriado forense nesses 2 dias, não é? Para que a gente pare de discutir esse tipo de problema. Embora decretar feriado forense não vai resolver nada, porque nós temos que ter uma data limite, não é? O senhor Fabiano Carvalho publicou recentemente um artigo muito bom, me parece, indicando que a data seria efetivamente o dia 18. Mas há dúvida, e nós teremos problemas, não é? Porque quando o código entra em vigor, começam os problemas de direito intertemporal. Aplica ou não aplica aquela norma, não é? O processo é fácil, professor, porque no processo civil é só dali para frente. Entrou em vigor a norma processual, começa. Bom, não é bem assim, porque nós temos sistemas variados, não é? Temos este sistema, que a partir da entrada em vigor começa a produzir sua eficácia, mas temos outros, aqueles que falam em fase processual, encerrada a fase, então eu entro no sistema novo, e aqueles que dizem que eu só entro quando termina o processo. E é isso que nós temos. Se vocês forem no último livro, vocês vão ver que nós temos exatamente como regra geral o primeiro sistema e como exceção os demais. Tanto que procedimentos que deixam de ser procedimentos especiais, ou mesmo, se quiserem, que é mais prático, o rito sumário, tudo aquilo que entrar até o dia 17 em rito sumário, vai continuar até o fim no rito sumário. Ou seja, a regra de temporal é uma regra de exceção. E vamos ter inúmeros problemas. Que legal, agora prevê prescrição intercorrente, o Código de Processo, prevê. A doutrina já entendia que existia prescrição intercorrente, agora prevê o Código de Processo, nós temos um mecanismo lá, suspende 1 ano, depois disso começa a contar. Infelizmente, o Código poderia ter ido além, não foi, porque não deu o prazo prescricional, seria melhor fixar tudo para a gente não ficar brigando, se é o prazo do título, se não é o prazo do título, qual é, qual não é. Fixa em 3, 5, 10, seja lá o que for, mas fixa, para evitar a discussão. Não é? Isso não existiu. De qualquer forma, tem uma norma lá no direito intertemporal que fala que se aplica a prescrição a partir da entrada em vigor. Então, 2 problemas, não é verdade? Primeiro, saber o dia que ele está efetivamente produzindo seus efeitos por conta dessa prescrição. E segundo, porque ele fala que, inclusive, aquelas que estavam correndo antes. Quer dizer que tudo aquilo que teve prescrição intercorrente não vale mais? Não é? Então, nós teremos esses problemas que deverão ser solucionados aí no dia a dia. De qualquer forma, o Código de Processo Civil, eu costumo brincar, ele não é o começo de nada. Ele é o resultado de algo, é o contrário, não é? É o resultado de uma evolução que nós tivemos na forma de pensar o processo civil. Na verdade, ele é o resultado de um encontro de 2 evoluções. Nós podemos buscar a evolução do processo, não é? Desde a época lá do direito antigo, podemos evoluir esse processo pelo sistema romano barbárico, Universidade de Bolonha, entra na Europa continental, nas ordenações, na época do pluralismo, o Código de 39, daí vem o Código de 73. O Código de 73, ele nasceu avançado em termos técnicos, mas retrógrado em termos ideológicos. O professor Alfredo Buzaide é um processualista brilhante, mas, como todos os senhores sabem, a posição dele era de direita extrema, não é? Foi até muito criticado na Universidade do Largo de São Francisco por conta disso. Inclusive, ele foi ministro da Justiça de governo militar,
não é? Foi criticado na universidade também por conta disso. Mas o fato é que a posição dele não era permeável a avanços ideológicos. E o Código de Processo Civil de 73 nasceu um primor de técnica, mas atrasado em termos da ideologia processual, que já desde o começo do século passado previa na Europa continental um movimento liderado pela ideia de acesso à justiça, instrumentalidade e efetividade do processo. E surgiu a necessidade de um novo código. E a necessidade desse novo código veio, houve um projeto, esse projeto foi rejeitado em 84, não é? E daí o Instituto Brasileiro de Direito Processual resolveu que, ao invés de tentar passar um código como um todo, passaria em partes, começaram as reformas processuais, e nesse momento nós somos atropelados, não é, por um outro catalisador, que foi a Constituição de 88, que também é um resultado de um movimento que nós encontramos vários pontos marcantes, né? Carta Magna, 1215, depois a Constituição, Revolução Francesa, 1789, Estado da Virgínia, a Constituição do Estado da Virgínia, depois Constituição de Weimar, 1917, vem embora, não é? Declaração dos Direitos Humanos, de 48, e ela é o resultado, então, da inserção na Constituição de direitos humanos que se tornaram direitos fundamentais e de normas para garantir esses direitos fundamentais. Então, se criou ali aquilo que se chama de modelo constitucional do processo. Modelo constitucional do processo e essa evolução ideológica fizeram com que nós tivéssemos absoluta necessidade de um novo Código de Processo Civil. O senhor Cascar Punella Bueno diz bem, né, que o modelo constitucional me diz como ele quer que seja o processo infraconstitucional. E o nosso código foi feito antes de tudo isso. Então, precisaria haver uma atualização. Há um autor italiano chamado Adriano De Cupis, que é o Papa, os senhores talvez conheçam, né, dos direitos da personalidade. Foi quem primeiro aí traçou esse perfil dos direitos da personalidade. Ele usa um exemplo interessantíssimo para demonstrar a relação dos direitos da personalidade com os outros direitos. Ele fala que os direitos da personalidade estão para os outros direitos, assim como a ossatura está para a musculatura. Significa dizer que, não é? Se eu não tiver o esqueleto, eu vou ter uma massa amorfa de músculo, não vou ter forma. Mas se eu tiver também só o esqueleto, ele não será a realidade de uma pessoa. Então, isso pode ser transportado para o modelo constitucional do processo civil. A Constituição me dá o perfil do processo civil infraconstitucional. E era isso que nós precisávamos modificar. E modificamos em parte. Não vou mentir para os senhores aqui dizer que agora todos os nossos problemas estarão resolvidos com o novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil é resultado daquilo que foi possível. Está longe de ser aquilo que é o ideal. Isso não quer dizer que ele não tinha que vir, isso não quer dizer que ele veio em boa hora, isso não quer dizer que ele tem avanços técnicos bastante relevantes. Mas, politicamente, muita coisa não foi possível de se passar dentro desta nova estrutura. Nós perdemos algumas oportunidades importantíssimas, me parece. Não é? Primeira delas foi mexer na questão relativa aos recursos. Perdemos uma oportunidade fabulosa, não é? Porque nós fingimos muito com relação ao processo civil. Fingimos, e precisamos pensar no processo civil com o pé no chão. A desvirtuação por alguns do movimento da instrumentalidade, não é? Levou a isso. Porque é um absurdo eu ter o trabalho que eu tenho para passar um recurso para o Tribunal Superior, para quando chegar lá, ele é julgado por um assessor. Tem assessores excepcionais nos tribunais superiores. Mas se eu passo um recurso especial extraordinário, eu quero que quem julgue é o ministro. Com o devido respeito. É uma mentira o sistema recursal que nós temos. Nós perdemos a oportunidade de mudar esse sistema. Não é?
Nós perdemos a oportunidade de migrar para o sistema norte-americano, por exemplo, onde eu apresento uma petição, o ministro fala, não, aqui eu tenho que julgar porque tem relevância. E não tratar de questão de tirar ou de manter gato dentro de apartamento. Com o devido respeito, os tribunais superiores não se prestam a isso, não é? Então, nós perdemos uma oportunidade de agir com o pé na realidade. Está certo que, politicamente, não ia passar, porque isso é o ganha-pão de muita gente, não é? Porém, não é, o sistema estaria muito melhor se nós tivéssemos prestigiado mais os nossos tribunais estaduais e federais, não é? E tivéssemos atribuído aos tribunais superiores aquilo que realmente eles têm que fazer. Porque isso implica em outros problemas. Ainda nessa parte introdutória, e já vou partir para as provas daqui a pouco, que é a questão dos precedentes. Porque com esse volume que nós temos gigantesco, não é? Todo mundo está, não, precedente vai resolver. O precedente é resultado da perseguição da segurança jurídica. Agora eu obterei segurança jurídica por conta da vinculação aos precedentes. Só que nós temos 3 problemas com relação aos precedentes. Primeiro, nenhum de nós estudou precedente. Quem é que estudou precedente? Nenhum de nós. Nós não sabemos aplicar precedentes. E o juiz não sabe aplicar precedente. E com o devido respeito, vai ser muito difícil ele ter tempo para aplicar o precedente. Se for o precedente de súmula, ele vai aplicar. Mas se for chamado precedente de fundamento determinante, ele não vai aplicar, data máxima vênia, nunca. Porque não vai ter condição de pegar o voto do Supremo ou do Superior. Normalmente não são muito grandes, 150, 160 laudas cada voto. Não é? Vai ter que pegar lá o que cada ministro disse, vai ter que apurar quais são os fundamentos da decisão de cada ministro, e daí ele vai ter que ver, dentro daqueles fundamentos, quais foram os fundamentos vencedores e determinantes para poder aplicar no caso concreto. Sabe quando vai fazer isso? Não vai fazer. Não é? Então, nós temos esse primeiro problema. Nós não sabemos trabalhar com precedentes. O segundo problema, por conta daquilo que eu já disse para os senhores agora há pouco, os tribunais superiores não julgam. Não julgam, não é verdade? Está aí a poupança que não me deixa mentir, né? Os expurgos inflacionários. Só no Tribunal de Justiça de São Paulo, na seção de Direito Privado, nós temos suspensos, somando os processos com e sem distribuição, em segundo grau, 180 mil processos, aguardando a decisão dos tribunais superiores. E eles não vão decidir, porque diz que não dá quórum, porque os ministros já estão impedidos, não é? Recentemente saiu essa notícia. Entrando no Código de Processo Civil, tudo que está suspenso vai ter o prazo de 1 ano para solucionar. Se não solucionar, volta a correr. E nós estamos parados, que isso aí já faz mais ou menos uns 6, 7 anos, vai mais uns 2 anos ainda, não é? E depois volta a correr tudo, 10 anos parado, para depois voltar a correr tudo da maneira como era antes. Então, nós temos o problema que os tribunais não decidem. E o terceiro problema, um desrespeito absurdo à forma. Tudo se pode dentro do processo. E não é assim, não é verdade? Os clássicos, não é, já demonstram isso. O professor Lessona, Carlos Lessona, o professor Marcelo Amaral Santos, entre nós, no que toca à prova, não é? 5 volumes da prova no civil, no comercial. Não é? A forma é necessária. Não a forma, diz ele, inclusive, a forma tacanha, a forma tabelioa, mas sim a forma para eu poder alcançar o resultado. Senão eu não alcanço o resultado almejado. Então nós teremos aí esses problemas. Espero eu que eles se solucionem, que a gente possa fazer uma aplicação no dia a dia, né? Uma aplicação adequada. Porque o que nos interessa, com o devido respeito, é a parte do nosso dia a dia da aplicação. Outro dia, conversando com o professor Dinamarco, eu perguntava para ele, mas professor, o que o senhor acha aí do negócio processual? Outro dia não, já faz tempo, né? Ele falou assim para mim, quantas vezes você já decidiu um caso de nomeação à autoria? Nomeação à autoria, eu devo ter tido o quê? Umas 2, 3, 4, não sei, professor, mais ou menos isso aí.
Então, negócio processual não vai ser coisa do dia a dia. Vai ser coisa que a gente leva para aquelas grandes causas, 20, 30, 50 milhões, advogados famosos, escritórios grandes, não é? Isso a gente não encontra em todo lugar, todo dia. No dia a dia, não é? A aplicação do Código de Processo Civil, me parece, esses institutos não terão aí uma relevância muito grande com relação à sua aplicação. De qualquer maneira, vem boa hora, não é? Ele tem uma estrutura, os senhores já sabem, não é? Com uma parte geral, onde tem uma alteração profunda que diz respeito às tutelas provisórias. Nós temos lá as tutelas provisórias, que são subdivididas em tutela de urgência e tutela de evidência, não é? As tutelas provisórias de urgência, nós temos antecipada e cautelar, mantendo uma mesma estrutura, em termos de, melhor dizendo, uma mesma natureza, da natureza que nós temos hoje dessas medidas, não é? Mas tenho muitas novidades ali, principalmente em termos da estabilização desta tutela de urgência, que vem em boa hora, né? Possibilidade de eu, num determinado momento, né, a pessoa entra com a ação, vem a outra parte e fala, não me interessa, não tem interesse nenhum, né? E o processo se estabiliza ali. Uma vez conversando, há muito tempo já, com o professor Eduardo Ritt, o professor Eduardo Ritt era titular da primeira cátedra de Milão, e ele me dizia o seguinte, eu conversando com ele, né, falava, olha, veja bem uma coisa, motorista de táxi bate o táxi, ele entra com a ação, vem a outra parte, efetua o pagamento, ele conserta o carro e já está trabalhando. O que o motorista e esta pessoa que quitou esse dano, que fez a indenização, querem mais do processo? Para que o processo tem que ir em frente? Porque tem que ter coisa julgada para a segurança jurídica. Será que precisa? O motorista não sabe o que é coisa julgada, a outra parte não sabe o que é coisa julgada. Eles não entraram preocupados com isso, eles estavam preocupados em resolver a situação de fato, e resolveram. Para que o processo vai seguir em frente? Eu tenho um plano de saúde, preciso, Deus o livre, implantar um stent, não é? E os planos de saúde continuam negando sistematicamente sob a alegação de que é prótese. Em São Paulo, nós temos uma súmula do Tribunal de Justiça de São Paulo que diz que não é prótese, que faz parte do tratamento, que tem que ser implantada, não é? Eles continuam negando, porque é questão de aspecto financeiro corporativo, não é verdade? Eu entro, o juiz concede a liminar, implanto o stent. O que mais eu quero? O que mais quer a companhia do plano de saúde? Daí fica lá o processo parado, o juiz lá, digam, manifestem, e time pessoalmente, sob pena de extinção, e a gente tendo que praticar ato processual desnecessário, quando ninguém nem quer saber mais daquele processo que virou encargo, tanto para uma parte, quanto para outra, quanto para os defensores, quanto para os advogados, quanto para o promotor, quanto para o juiz. Ninguém mais quer saber daquilo, não é? Será que não é melhor realmente estabilizar essa tutela e morrer por aí? Então, nós tivemos aí avanços realmente, não é? Também tivemos avanços em algumas partes com relação ao processo de conhecimento. Uma estruturação muito boa com relação ao cumprimento de sentença, onde tem uma parte geral, 5 formas diferentes de cumprimento de sentença, não é? Trazer os procedimentos especiais para dentro também da parte do processo de conhecimento. A parte de execução foi a que menos mudou, embora tenha algumas modificações pontuais interessantíssimas, não é verdade? A parte de recursos poderia ter mudado muito mais, não é? Infelizmente não mudou tanto, mas essa estrutura nova é uma estrutura que, se bem utilizada, que é o que se espera, ela pode produzir excelentes resultados. E a boa utilização passa também por uma nova perspectiva, que o Código já me diz de cara qual que é, a trazer no seu primeiro capítulo quais são os princípios processuais
constitucionais e os princípios informativos, pelo menos alguma parte deles, do processo civil. Ele já me fala, ó, eu quero que se apliquem essas normas assim, diante destes princípios, desta maneira e com esta concepção. Muito bem, feita essa introdução, eu vou passar então à parte das provas agora. Se a gente pode dizer que o que mais mudou no Código de Processo Civil foi a parte relativa às tutelas provisórias, que foi mesmo o que mais mudou em termos de perfil, né, de estrutura, natureza, daí por diante. Em segundo lugar, me parece, está a parte relativa às provas. Não em termos, mas agora eu tenho uma prova assim, que eu não tinha, tá? Não é isso. Não é? Mas com relação à estrutura destas provas e talvez a aplicação destas normas relativas à prova civil. Bom, na parte relativa à teoria geral das provas, nós começamos lá então no artigo 369 do Código de Processo Civil. Traz o capítulo das provas, né, disposições gerais aqui, e depois provas em espécie, ou, se quiserem, os meios de prova. E ele começa dizendo lá que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código. Então ele começa a me dizer, não é, que eu tenho provas típicas e atípicas, o que não tem diferença, não é? Fique à vontade, viu? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Então ele começa a me dizer lá que eu tenho provas típicas e provas atípicas. Algumas que antes eram atípicas, ou seja, porque não tem previsão expressa, agora passam a ser típicas. Pois não. Como, por exemplo, não é, a ata notarial, que antes não era prevista, mas já existia esta previsão, né, e agora passa a ser uma prova típica. De qualquer forma, este artigo continua dizendo, para provar a verdade dos fatos. E a prova, ela não se destina a provar a verdade dos fatos. Né? Há uma corrente há muito tempo que fala isso, que a prova visa a verdade dos fatos. Os puristas falam, não, nós temos que buscar a verdade, que se almeja a verdade, não é? Mas desde 1970, em Quirerinha, o professor Santos Melendo já dizia que a prova não se presta a provar a verdade. Mesmo porque, se ela se prestasse a provar a verdade, nós não teríamos aquela distinção que nós temos no processo penal, não é verdade? Que fala aí em verdade real e verdade formal. Que a verdade, com o devido respeito, é uma só, né? Mittermeier já dizia, a verdade está nas coisas. No espírito está a convicção. Como eu preciso deste espírito para decidir, o fato é que o que se busca não é a verdade, mas é a demonstração da afirmação de fatos que foi feito na inicial ou na resposta. O professor Carnelucci já tratava muito bem dessa questão naquela obra dele fabulosa sobre provas, não é? O que se busca é observar ou demonstrar a afirmação de fatos, e não os fatos propriamente ditos. Porque se o fato existir e for verdadeiro e eu não conseguir demonstrar aquela afirmação que eu fiz com relação ao fato, eu não provei. Não tem prova. Não é? Então, não diz respeito à verdade. Mas a verdade, talvez, como diz o professor Tarufo, que tem um artigo muito bom sobre isso, é um norte a ser seguido. Não é? Ele faz mais ou menos a seguinte colocação. Fala, quando eu saio e voo de avião, não é? Até estranho, porque voar de avião, eu fico pensando qual seria outra forma que eu voaria. Porém, é um erro de linguagem normal, não é? Que a gente tem. Né? Quando eu saio e faço um voo,
Eu sei se eu estou indo para o norte ou para o sul, muitas vezes. E eu sei que existe o Polo Norte e o Polo Sul, embora eu nunca tenha chegado ao Polo Norte ou ao Polo Sul. Mas eu sei que existem. E ele fala que, porque no direito italiano também existe essa discussão sobre a verdade e a prova, né? Ele fala que é um ideal que o juiz sempre deve mirar, embora normalmente ele nunca vá alcançar realmente esse ideal. Muito interessante esse texto do professor Tarufo. De qualquer forma, continua o artigo, né, em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente a convicção do juiz. E aqui eu faço uma paradinha para retornar, já que estou fazendo uma mescla, né, entre essa parte introdutória e as provas. Há um princípio contido no artigo 6º do Código de Processo Civil, que é o princípio da cooperação. Todos os sujeitos do processo devem, e é imperativo, cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Bom, o fato de eu dizer devem cooperar entre si, não significa dizer que eu vou colocar o autor e o réu de mãos dadas, não é? E que o mundo será cor-de-rosa, não é? Não, agora vai solucionar. Vamos acabar com a litigiosidade no processo. O júri vai ser um festival de por favor e por obséquio. Não é? Não vai mais ter aquelas brigas que tem. Não é nada disso o princípio da cooperação. O princípio da cooperação, que nasce no direito alemão e é desenvolvido no direito português de uma maneira muitíssimo aprofundada. Os senhores podem ter notícia disso se lerem uma obra do professor Fred Didier, que trata do princípio da cooperação no direito português, publicado pela Almedina. Ele leva em conta a atuação das partes no sentido da obtenção de um resultado eficaz do processo. Isso não quer dizer que nós não teremos embate, mas há uma mudança realmente do perfil. Do perfil adversarial para o perfil colaborativo. É esta que é a ideia. Não é? Mas ninguém tem a ilusão que vai acabar a litigiosidade. O professor Fred Didier, o professor Mitidiero, dizem ainda, né, que deste princípio da cooperação decorre a ideia da vedação da decisão surpresa, que nós temos prevista aqui também no Código de Processo Civil, não é, na parte relativa aos princípios. E que seria uma das vertentes, não é, do princípio da cooperação, ou daquilo que se impõe, que o princípio da cooperação impõe ao juiz e aos tribunais. Particularmente, eu acho que realmente tem uma decorrência daí, mas já cheguei a escrever que ele decorre mais, me parece, do princípio da boa-fé, também previsto aqui nesses princípios introdutórios do Código de Processo Civil. Porque o princípio da boa-fé objetiva no processo civil, ele é universal, ele atinge a todos, inclusive ao magistrado, a evidência. E se ele atinge ao magistrado, o magistrado, então, deve se comportar no processo diante ou respeitando essa ideia da boa-fé, que leva, inclusive, a não proferir uma decisão surpresa. O processo, já se disse, não é um campo de escaramuças, não é um campo minado. A parte não entra no processo para ir desviando daquelas armadilhas que o juiz ou que o próprio processo cria para as partes. E daí vem a ideia do princípio da colaboração. Mas, e isso depende muito de nós, nós temos que interpretar este princípio da colaboração de uma maneira adequada. Ele já está sendo desvirtuado. Temos que interpretar a decisão surpresa de uma maneira adequada. Ele já está sendo desvirtuado. Do direito português, em 1991 ou 90, Código de Processo Civil Português, revogado agora há 3 anos, ele já previa o princípio da cooperação. E na exposição de motivos àquela época, ele já se falava que tinha que se observar um novo perfil daqueles que estavam no processo. Com o tempo,
para o Código agora atual, houve alteração da ideia, não é, da vedação da decisão surpresa e do princípio da cooperação. Com relação à decisão surpresa, o critério que existia no direito português era o critério da diligência devida. Ou seja, o juiz sempre deve determinar que a parte se manifeste antes de decidir. Mudou para o critério da manifesta desnecessidade. Ele só deve determinar quando houver necessidade. Quando for manifesta a desnecessidade, ele não deve determinar. Isso ganha muita força aqui por conta do princípio constitucional da celeridade, não é? Razoável duração do processo. Porque se a manifesta desnecessidade eu determino que a parte se manifeste, eu estou protelando o curso do processo. E ganha muita força também, nessa parte com relação à vedação da decisão surpresa, porque existem situações em que a evidência para todos, não é, seria um disparate determinar que a parte se manifeste. Uma prescrição, mas a prescrição de direito patrimonial tem que alegar ser uma prescrição de uma dívida do império. Para que a outra parte vai se manifestar antes do juiz decidir? Ou a própria parte vai se manifestar antes do juiz decidir? É evidente que já houve aí o perecimento do direito, não é? Então, essas hipóteses extremas demonstram, não é, que esse critério da manifesta desnecessidade é o critério que deve efetivamente prevalecer. Interessante, porque na elaboração do código, a gente pode observar em alguns pontos que houve uma preocupação muito grande com relação a isso, não é? E essa preocupação muito grande acabou por gerar problemas. Todos nós gostamos de uma comidinha bem temperada, não é verdade? Mas se tiver muito sal, ou muito tempero, ou muita pimenta, fica difícil de engolir, não é? E, em certa medida, às vezes se vê que se ultrapassou essa barreira no Código de Processo Civil Novo. Por exemplo, fraude de execução. Se os senhores forem lá no artigo 792, que trata da fraude, agora é a execução, né? Seguindo aquilo que era no Código de 39, depois foi alterado. Então, o 792 trata aí da fraude à execução. E o parágrafo 4º desse 792... depois de trazer vários parâmetros, né, para o reconhecimento da fraude, ele fala o seguinte, ó: antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá impor embargos de terceiro no prazo de 15 dias. Então, antes de decretar a fraude, ele deve intimar o terceiro, para que, se o terceiro quiser, entre com embargo de terceiro. Mas, professor, o embargo de terceiro eu não entro contra ato ilegal praticado pela autoridade? Se não tem o ato, como que eu posso entrar com embargo de terceiro? Eu só tenho o interesse de agir quando eu tenho a prática do ato. Se eu não tenho a prática do ato, como que eu vou ter 15 dias, já está se discutindo se esse espaço é preclusivo ou não, para entrar com embargo de terceiro? Mas a lei solucionou o problema. A crítica é infundada, porque o artigo 674, que trata dos embargos de terceiro, fala que quem não sendo parte no processo, sofrer constituição ameaça de constrição sobre bens que possua, ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargo de terceiro. Então, nós tivemos uma positivação do embargo de terceiro preventivo. Então tudo bem, embargo de terceiro preventivo, né? O juiz fala, olha, manifesta porque eu vou decretar, daí eu vou distribuir esse embargo de terceiro preventivo no prazo de 15 dias, na forma do artigo 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado.
e o juiz que falou, vou decretar fraude, vai receber os embargos de terceiro e, por força do que consta no 674, ele vai emitir uma liminar de inibição para que ele não decrete a fraude de execução. É isso, então, se eu bem entendi, né? Então, vocês vejam que essa norma é inaplicável. Não é? Houve uma vontade muito grande aí de limitar essa decisão surpresa e talvez nós tenhamos avançado além daquilo que deveria acontecer. Não acredito que isso aqui deva ser imputado aos autores dos projetos. Qualquer um deles que fosse, né, que participaram diretamente, muitos professores de renome, daí por diante, eu acho que isso aqui deve ter vindo, a gente precisava estudar a história legislativa disso daqui. Deve ter vindo de alguém que fez uma sugestão, e alguém falou, vamos colocar isso lá, não, porque senão o juiz vai poder, nessa hipótese, decidir sem ouvir a parte contrária, vamos colocar para vedar isso, não é? E o tempero acabou ficando muito forte. E ninguém vai comer, né? Porque está com muita pimenta ou está muito salgado, todo mundo vai rejeitar, ninguém vai comer isso aqui. Me parece que é mais ou menos isso que vai acontecer. Em outras passagens do Código, a gente encontra também esse tipo de problema. Seguindo, né, o artigo 370, ele resolve outra questão. Caberá ao juiz de ofício a requerimento da parte, produção de provas. E aqui eu entro em outro princípio. Está lá no artigo 2º do Código de Processo Civil. Ou princípios, né? O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Isso aqui já existia no artigo 262. Princípio dispositivo e princípio do impulso oficial. Sempre existiram, sempre vão existir. Depende dos valores do sistema político, não é? Então, na antiga União Soviética, por exemplo, o princípio do impulso oficial sempre preponderou sobre o princípio dispositivo. Tudo era interesse do Estado, tudo deveria ser resolvido segundo aquilo que o Estado entendia que fosse o conveniente. Estados Unidos é absolutamente ao contrário, prepondera o princípio dispositivo. O Estado intervém pouco e, portanto, dispositivo é iniciativa das partes. Aqui, entre nós, esses princípios coexistem de maneira harmônica. Depende qual vai preponderar. Quando há um interesse relevante, e aí os senhores entendem bem, porque são defensores, quando há um interesse relevante, prepondera o princípio do impulso oficial sobre o princípio dispositivo. Então, se eu tenho uma ação civil pública, onde se discute a contaminação do solo por metais pesados e não houve requerimento para a produção de prova pericial a respeito, é evidente que o juiz de ofício pode determinar a produção destas provas periciais. Agora, se não há direito social relevante, A cobra R$10.000 de B, relativo a um valor que não foi pago, e a parte não requeriu a produção de uma prova qualquer que fosse necessária, o juiz não pode, de ofício, determinar a produção de provas. Então, aqui, um vai preponderar sobre o outro conforme o direito que está sendo veiculado dentro do processo. E aqui se reafirma isso neste artigo inicial, na parte geral das provas ou a produção de provas de ofício. É isso o que vale, é um reflexo deste princípio aqui na parte relativa às provas. O 371, ainda na parte geral, me traz aqui a valoração das provas. Nós sabemos que nós temos vários sistemas de valoração das provas, né? Prova tarifada, livre convicção e livre convicção motivada, também conhecida como persuasão racional. O que vale entre nós e o que fala este artigo é persuasão racional, como regra, porque nós temos outras como exceção.
prova tarifada, nós vamos ver aqui, principalmente na prova relativa à prova documental, nós temos inúmeras tarifações de prova. É a chamada prova legal. Há uma obra excepcional sobre prova legal, salvo engano, o nome do autor é Carlo Furno, que é uma obra antiga, 1940 e alguma coisinha, veio do direito italiano, não é? Que trata da prova legal. É prova tarifada. Por exemplo, propriedade. Como os senhores vão comprovar a propriedade de um bem imóvel num processo? Tem que juntar lá, né, cópia da matrícula com o respectivo registro. Ah, mas eu não tenho, mas eu tenho 532 testemunhas que falam que o fulano é dono. Não adianta, porque aqui não vale a prova tarifada. Só vale a prova que a lei diz que produz o efeito de comprovar a propriedade. E dentro do código nós temos esta tarifação. E dentro do código nós temos também, embora veladamente, hierarquia entre as provas. Basta os senhores darem um pulo lá na parte relativa à prova documental e observarem que há um artigo, e continua existindo, não é? Que fala que o documento público que tiver algum problema de forma tem valor de documento particular para aqueles que o subscreveram. Ué, se o documento público que tem um vício formal tem o mesmo valor do que o documento particular, porque subscreveram, significa dizer que o documento público tem um valor maior que o documento particular, porque quando ele está viciado, ele vale aquilo que vale o particular. Não é? Então, nós continuamos tendo essa estrutura dentro do código, isto não houve modificação. E nesse artigo 370, parágrafo único, ele fala ainda, não é? O juiz indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis e meramente protelatórias, com relação à prova, não é? Ou seja, aquelas provas inúteis e protelatórias que antes estavam previstas, não é? No artigo 130, vieram para cá, para esta parte geral. Ele fala em decisão fundamentada. Eu tinha pensado em comentar um pouco sobre fundamentação, que é outro princípio, mas não vou comentar sobre esse princípio da fundamentação, não é? Eu acho que vocês devem ter aqui uma parte própria com relação a essa estruturação. Muda a ideia de fundamentação. A ideia de fundamentação vem para uma ideia mais moderna de fundamentação da decisão judicial, que leva em conta que o juiz não é mais aquele juiz boca da lei, não é? Da Revolução Francesa, porque hoje ele tem normas de efeito ou normas de conteúdo fluido, não é? Alguns falam em conceitos indeterminados. O senhor João Batista Lopes fala que não pode utilizar esse termo, porque se é um conceito, não é indeterminado. Se ele é conceito, obrigatoriamente, em tese, teria que ser determinado. Mas é um termo bastante utilizado também, não é? Onde o juiz deve preencher o conteúdo. E ele deve justificar o porquê ele está preenchendo o conteúdo. E a fundamentação passa, portanto, pelo preenchimento deste conteúdo. Mas vou deixar porque, provavelmente, como nós temos aí uma parte bastante profunda da questão da alteração da fundamentação da decisão, lá no artigo 489, não é? Acredito que, acho que eu até vi que havia uma palestra aí que trataria disso. Muito bem. Ainda aqui no artigo 372, trata da prova emprestada. Vem prevista na parte geral, qualquer meio de prova, valoração num processo não vale no outro, não é? O perfil da prova emprestada ou da aplicação da prova emprestada não veio tratado aqui. A doutrina fala, né, tenha sido produzido em processo envolvendo as mesmas partes, processo anterior tenha sido observado contraditório, não seja possível a reprodução, identidade dos fatos, mas há algumas distinções a esse respeito. Hoje já se entende, perdão, que a identidade de partes não é bem necessária. De qualquer forma, está previsto aqui, não é? E não há, me parece, alteração. A alteração grande que existe é no artigo seguinte, no 373, que trata do ônus da prova. Aí sim, não é? Por quê? Porque nesse artigo 373,
nós incorporamos uma mescla de duas teorias já existentes. Lá por volta de 1800 e alguma coisa, não é? No final lá do século XIX, havia um professor chamado Jeremy Bentham, não é? Se discutia muito sobre a questão da prova, né? E esse professor falou mais ou menos assim, que, olha, a prova deve ser atribuída, a obra dele está traduzida para o espanhol, inclusive uma tradução de 1959, né? 2 volumes. Ele falava o seguinte, a prova deve ser produzida por aquela parte que tem condição de fazê-lo com o menor prejuízo possível. Esta é quem deve produzir a prova no processo. Esta ideia ficou adormecida, não é? Ficou adormecida, não vingou. A ideia que vingou foi a do professor Chiovenda. O ônus da prova incumbe a quem alega, em regra, não é isso? Que é o artigo 333 atual e que está na primeira parte aqui do artigo 373. Então, essa, a princípio, continua sendo a regra geral. O ônus da prova incumbe a quem alega. Porém, a coisa aí de uns 20 anos, mais ou menos, esta ideia do professor Bentham foi retomada na Argentina por um professor chamado Peirano. E esse professor, ele não se preocupou muito com relação àquela ideia de quem tem... vai sofrer menos prejuízo com a produção da prova. Ele disse o seguinte, independentemente daquilo que vai acontecer, aquele que tiver melhor condição de produzir a prova, independentemente, né, daquilo que ele vai sofrer ou não para produzi-la, esse deve produzir a prova. Essas ideias ganharam muita força aqui entre nós. Eu mesmo tive a oportunidade de coordenar uma obra sobre provas, em homenagem ao professor João Batista Lopes, e lá 1/3, pelo menos, dos artigos dizem respeito à ideia da carga dinâmica do ônus da prova. Por quê? Porque a teoria do Chiovenda passou a chamar a carga estática do ônus da prova, ou seja, atribui a quem alega, ponto. E a teoria desenvolvida depois pelo Peirano, ou seja, cabe o ônus da prova àquele que tem melhor condição de produzi-la, passou a ser denominada teoria das cargas dinâmicas do ônus da prova. E isso foi encartado aqui no artigo 373. Então ele fala lá, o ônus da prova incumbe. No inciso 1º e 2º, ele me dá aqui as hipóteses da teoria do professor Chiovenda, teoria estática, vamos dizer assim, do ônus da prova, não é? Depois, no parágrafo 1º, ele permite a alteração por força da decisão judicial. Nos casos previstos em lei, diante das peculiaridades da causa relacionadas, e aí vem me dizer o que é, não é? Poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça em decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Então, nós temos fixação do ônus por força da lei, que está nos incisos 1 e 2. Temos a fixação do ônus por decisão judicial e temos por convenção das partes, na medida em que o parágrafo 3º deste artigo fala que distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando, e vem me dar a hipótese. Mas o que mais nos interessa é essa inserção deste parágrafo 1º e parágrafo 2º, que diz respeito às cargas dinâmicas. Em que hipótese, né? Ou melhor dizendo, antes, quando que o juiz vai fazer isso? O artigo 357, inciso 3º, que trata do saneamento do processo, deixa eu achar ele aqui,
fala que, vem trazer o saneamento, o inciso 3º fala, definir a distribuição do ônus da prova, observando o 373. Então, na decisão de saneamento, é que o juiz define, o que resolve um problema que nós temos, né? Saber se a questão relativa à inversão do ônus da prova é regra de processamento ou regra de julgamento. Até hoje, no Tribunal de Justiça de São Paulo, tem câmara que resolve de um jeito e tem câmara que resolve do outro. Não é? Aqui está definido. É regra de processamento, não é regra de julgamento. Ônus da prova, a rigor, é regra de fechamento de sistema, porque ele só interessa a partir do momento em que a prova não foi produzida. Porém, por força dessa estruturação e por força do que fala lá, a parte final desse artigo 373, que tem que a parte se manifestar, dar a oportunidade de se desincumbir do ônus, aqui ela será regra de processamento. Tá? Muito bom que tenha ficado definido isso. Vai acabar com um monte de problema que nós temos hoje na prática do nosso dia a dia. Tá? Então, este é o momento. E cabe recurso de agravo. Está lá no 1015, inciso 11. Porque os senhores sabem agora que o agravo ele é apenas naquela hipótese em que a lei diz que cabe. Não é? Nas outras, não cabe. Nós estamos tendo cada vez mais uma limitação do agravo. Isso é uma tendência, né? Que demonstra que um dia o agravo deve desaparecer. Porque nós começamos em 39, nós tínhamos mais espécie que nós tínhamos em 73. 73 reduziu. Antes era tudo agravo de instrumento, daí parte passou a ser agravo retido. Então nós vamos ver nas alterações legislativas uma limitação da utilização. Antes eu podia utilizar em qualquer decisão interlocutória, agora apenas naquelas dos 2015 e nas demais que o próprio sistema me indica. Então estou tendo cada vez mais uma limitação de utilização, o que demonstra uma tendência de desaparecimento do recurso. E tudo passaria a ser, então, possível de impugnação posteriormente, porque não ocorre preclusão. Trabalha-se no sistema da preclusão, não é? Recorribilidade ou não de decisões interlocutórias. De qualquer forma, ainda estamos nesse sistema, no Código agora de 2015, desta decisão poderão interpor agravo. E quando é que o juiz deve, quais são as hipóteses, né, em que ele deve fazer essa alteração? Então, aqui nesse parágrafo primeiro, foi aquela parte que eu pulei. Então, ele fala, nos casos previstos em lei diante das peculiaridades da causa relacionadas, 1. Impossibilidade de produção da prova. Quando for impossível a produção da prova. Resolvemos outro problema, que é produção de prova negativa. As negativas, nós sabemos, podem ser absolutas ou relativas. As negativas absolutas não admitem prova. As negativas relativas admitem prova. Por isso, as negativas absolutas invertem o ônus da prova. Por exemplo, eu não posso provar que eu nunca vim a Belo Horizonte. É uma negativa absoluta. Não posso fazer essa prova. Tá? Porém, eu posso provar que no dia 25, né? 25 de setembro, período da manhã, eu fui a Belo Horizonte, ou não estava em São Paulo, por exemplo. Essa é uma negativa relativa. Como que eu vou provar essa negativa relativa? Eu não estava em São Paulo, provando que eu estava em Belo Horizonte. Resolve esse problema aqui. Não vai discutir mais quem é que deve, quem é que não deve, se aquela prova é negativa absoluta, relativa, daí por diante. Nessa hipótese, inverte o ônus da prova. O interessante é notar que o juiz vai ter que perceber isso já no momento do saneamento, não é? E vai ter que declarar neste momento de saneamento. Porque se inverte o ônus, a outra parte tem que ter a possibilidade de produzir esta prova. A segunda hipótese, continua, ó, excessiva dificuldade de cumprir o encargo. Então, excessiva dificuldade, não é? Também, né, inverte o ônus. Que é o caso, por exemplo, quando a prova está com um terceiro, ou nós temos inúmeras situações, né?
utilizando aquele exemplo que já foi falado aí, provar o valor que eu tenho lá em conta bancária, o que eu tinha na época, na caderneta de poupança, para efeito de cobrar expurgo. Né? E a terceira hipótese que vem prevista aqui, maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Esse aqui é o exemplo clássico do médico, né? Maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário. Uma ação de indenização fundada em erro médico. Ou seja, a técnica utilizada não foi a técnica adequada. Como que é que aquele que está propondo a ação vai demonstrar que aquela técnica não é a técnica adequada? Então, se inverte o ônus e vai caber a quem pode demonstrar aqui maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário, ele vai provar que aquela é a técnica adequada. O fato contrário é o alegado pelo autor. Isso já acontece hoje, a gente tem visto, inclusive, os exemplos com relação à inversão do ônus da prova, a utilização da teoria aqui da carga dinâmica, normalmente vem destas hipóteses, normalmente com relação a questões relacionadas a erro médico. Tá? E agora vai ser plenamente possível, né, a aplicação desta sistemática aqui. Muito bem. Seguindo em frente, eu ainda teria alguma coisa para falar aqui sobre o objeto da prova, mas em função da adiantada da hora eu vou passar para frente, para ver se a gente cobre o máximo possível. E entrar nas medidas assecuratórias da prova. Vejam bem, assecuratória no sentido de segurança em qualquer sentido, tanto quanto a forma, quanto com relação ao conteúdo ou aquilo que se está tentando demonstrar. Nós encontramos 5. Primeira delas, produção antecipada de prova, está no artigo 381 a 383. Arrolamento de bens, 381, parágrafo 1º. Justificação, 381, parágrafo 5º. Exibição de documento ou coisa, 396 a 404. Arguição de falsidade, 430 a 433. Então, dentro do capítulo das provas, nós encontramos, não é, essas formas assecuratórias deste conteúdo da prova. Começa lá pela produção antecipada no artigo 381. Então, produção antecipada, falo, pois não, 381, da prova será admitida nos casos em que, 1, haja fundado o receio que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de fatos, de certos fatos na pendência da ação. É a nossa produção antecipada de provas atual, né? Haja fundado o receio. Continua sendo fundado o receio. Quando a lei qualifica o adjetivo, a gente sempre tem que abrir o olho, não é verdade? Ela não fala haja receio, ela fala haja fundado receio. O senhor Vitor Marins, comentando a expressão sinônima na parte relativa ao processo cautelar, ele dizia que este receio não pode ser fruto da nossa imaginação. Tem que ser algo tangível, algo concreto, algo palpável, não é? Tem que ser algo real. E aí que vai haver a divergência ou não na concessão das medidas, tanto aqui quanto medidas de urgência, né? Porque o que pode ser real para um, muitas vezes pode ser que não seja real para o outro, não é verdade? Mas tem que ter este elemento aqui. Ainda tem que ter, impossível ou muito difícil a verificação. É o caso clássico, né? Testemunha que vai viajar para o exterior, testemunha que não está bem, ou prova pericial, risco, né? Rachadura no imóvel, ou pode haver deterioração, não é? Safra, qualidade de grãos, não é? Tudo isso encaixa aqui, né? Então eu tenho que ver lá qual era o fator de umidade daquelas sacas de soja, porque dentro do contrato dizia que o fator de umidade seria tal, e ele vê como umidade maior, então a soja começa a brotar, ou há o risco de ela começar a brotar dentro do saco, e, consequentemente, perco a soja. Não é?
produção antecipada de provas com esse fundamento, que é o normal que já acontece hoje. No inciso 2º, aí sim, ó, prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar autocomposição ou outro meio adequado de solução do conflito, independentemente de situação de perigo à direito. Produzida suscetível de viabilizar autocomposição. Então, se eu entender que aquela produção antecipada de prova pode, eventualmente, não é, me levar a uma composição, há interesse de agir, mesmo que não exista urgência na hipótese. Se resolveu um problema também, que o professor Flávio Archo já defendia há bastante tempo, né? Aliás, é a tese de livre docência dele. Livre docência não, professor titular da USP, né? Que seria a antecipação sem o requisito da urgência. E foi encartado aqui, foi encartado também no inciso 3º, prévio conhecimento dos fatos possam justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Então, produz a prova, e daí eu vou ver, não é, se é ou não o caso de eu propor ação com base àquela prova. Não é? Parece que essa ampliação é benéfica. É benéfica porque vem a permitir, né, que eu possa realmente produzir a prova antes de entrar em juízo. Não é? Isso reduz para a parte a discricionariedade daquilo que virá em termos de uma decisão judicial. Produzo a prova antes, não é? E tanto pode ser que a prova me seja favorável quanto desfavorável. Não é? Eu acabei pulando aqui, mas na parte geral, há um artigo que ele induz a ideia, inclusive o artigo 371. O juiz apreciará a prova considerada independentemente do sujeito que tiver promovido. Então, nós adotamos agora a ideia do princípio da aquisição. Não é? A prova não pertence ao autor ou ao réu. A prova pertence ao processo. Essa é a ideia do princípio da aquisição, foi adotada expressamente aqui. E, inclusive, é por isso que muitas dessas medidas eu não posso desistir. Estou fazendo uma produção antecipada de prova e percebo que eu vou levar chumbo na perícia. Desisto. Não pode, não. Não pode, que a prova pertence ao processo, princípio da aquisição. Vai realizar a produção da prova. Aliás, o professor Humberto Teodoro Júnior foi o primeiro que tratou dessa questão de uma forma, me parece, perfeita. Primeiro tratou desse tema de uma forma perfeita naquele livro dele, bastante antigo já, Processo Cautelar, um clássico no nosso direito. Não é? Muito bem. Mas, seguindo aqui, depois nós temos, então, depois destas hipóteses, há algumas soluções interessantes aqui ainda, além das hipóteses de cabimento, né? A competência, no 381, parágrafos 2º e 3º. Produção antecipada da prova é da competência do juiz do foro onde deva ser produzida, ou no foro do domicílio do réu. Então, antes a ideia era só no foro onde seria produzida, agora ampliou também para o foro do domicílio do réu. Mas o mais importante foi a solução de um problema que nós tínhamos, que está no inciso, no parágrafo seguinte. A produção antecipada não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Aqui era outra briga, se havia ou não prevenção do juízo. E agora a lei veio solucionar. Né? Eu acho que nesses aspectos o Código foi muito bem. Quando vocês forem ver lá a parte do cumprimento da sentença,